Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no mercado editorial e o que eu aprendi trabalhando em uma editora. Eu selecionei 10 coisas, 10 tópicos para falar um pouquinho sobre 10 coisas que eu aprendi trabalhando em uma editora. Para quem não sabe, eu sou jornalista, editora, produtora de conteúdo, mas já trabalhei também com funções de social media, de marketing, de coordenação e produção editorial, de leitura crítica, enfim, eu já fiz um pouquinho de tudo na parte da comunicação e do editorial dentro de uma editora. Então eu vim compartilhar um pouquinho porque eu sei que vocês gostam, que eu fale mais sobre o mercado editorial, que eu sei que não é um conteúdo que está tão disponível assim, a gente não fala tanto quanto deveria, quanto outras profissões falam, né, sobre o trabalho delas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal, porque quem acompanha já sabe que eu falo bastante sobre o mercado editorial e tem uma playlist inteira de vídeos que eu montei só sobre o mercado editorial relacionados ao trabalho com livros, e eu vou deixar também a playlist aqui na descrição. E ao longo do vídeo, porque vários desses tópicos que eu selecionei para falar, eu já gravei vídeos específicos e às vezes vídeos de meia hora falando a respeito, e não dá para eu fazer isso nesse vídeo aqui, então vou ter que falar de forma mais resumida. Mas como eu já gravei vários desses assuntos, né, gravei vídeos sobre esses assuntos, eu vou deixar nos cards ao longo do vídeo, eu vou sinalizando para vocês, que aí a gente consegue abranger várias áreas, falar um pouquinho sem deixar esse vídeo muito extenso. Só para falar brevemente, eu comecei o trabalho com livros como produtora de conteúdo, então eu comecei com o blog Nostalgia Cinza, que foi o que deu origem a esse canal, e o blog ainda existe, ainda é a principal plataforma do Nostalgia Cinza, que tá aqui na descrição se vocês quiserem visitar lá. Foi a minha porta de entrada para o mercado editorial, porque eu trabalhei com a produção de conteúdo. Então, em parceria com editoras, enfim, a minha visão como leitora. E quando eu entrei, de fato, comecei a construir uma carreira no mercado editorial, eu entrei como assistente editorial e depois fui promovida a editora, coordenadora, produtora editorial. Mas a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei no mercado editorial, a primeira coisa que eu aprendi com trabalho em uma editora, principalmente uma editora pequena, que foi como eu comecei a trabalhar com livros, é a importância da pré-venda. E pouca gente fala e pouca gente sabe sobre a real importância da pré-venda dentro do mercado editorial, não só para editora, mas também para os autores, enfim, para toda a cadeia do livro, pouca gente sabe. E tem um vídeo inteiro que eu falei só sobre isso, eu expliquei melhor o que é uma pré-venda, porque pouca gente sabe também o que é uma pré-venda. Essa foi uma coisa também que eu aprendi quando eu entrei em uma editora. Eu achava que todo mundo entendia o conceito de pré-venda, eu achava que todo mundo sabia o que era uma pré-venda. E só para falar brevemente, a pré-venda, ela é um momento que você abre a venda daquele livro, mas o livro ainda não está pronto. Então o leitor que vai comprar aquele livro, ele está garantindo o livro em pré-venda, que ele vai receber o livro antes de todas as outras pessoas, às vezes antes dele ser lançado. Então muitas vezes na pré-venda, você já vai receber o livro no dia que ele for para a livraria. Então você recebe ele antes, a pré-venda tem brindes, tem conteúdos exclusivos, enfim. Isso varia muito de editora para editora, de autor para autor, porque não só editoras fazem pré-venda, né? A gente tem modelos de financiamento coletivo que funcionam como uma pré-venda. Enfim, eu não vou me estender muito porque eu já gravei um vídeo sobre isso, mas poucas pessoas sabem da importância da pré-venda e como que algumas editoras, principalmente editoras pequenas, autores independentes, eles dependem da pré-venda para conseguir lançar um livro, para conseguir colocar aquele trabalho no mercado. Então foi uma coisa que, assim que eu entrei na editora, foi um dos primeiros contatos que eu tive e abriu completamente a minha cabeça. Então hoje em dia, eu olho com muito mais carinho para pré-vendas, mesmo que não tenha de fato um bônus, tipo um brinde, um mimo, alguma coisa assim, eu já olho diferente para pré-venda e eu tento sempre que eu posso comprar livros em pré-vendas, principalmente de editoras pequenas. A segunda coisa que eu aprendi trabalhando em editora é uma coisa que eu já vou avisar. Esse vídeo eu tô sendo extremamente verdadeira, tá? Sobre tudo que eu tô falando. E nem tudo é muito legal. Mas a segunda coisa, então, que eu aprendi é a desromantização do livro. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu era mais nova, eu achava que se estava num livro, se estava ali materializado na forma de um livro, aquilo tinha um peso muito maior do que
não sei, um texto escrito num blog, um artigo de uma revista, enfim, acho que dá para entender. Para mim, aquilo estar num livro era a representação de algo muito grande. E principalmente na questão do conhecimento. Para mim, se estava no livro, era quase que incontestável. E quando eu entrei numa editora, eu comecei a conhecer as pessoas que, não falo nem os profissionais do mercado editorial, mas as pessoas por trás da escrita de alguns livros, eu tive um pequeno choque de realidade e realmente de tirar do pedestal algumas pessoas, algumas características da publicação de um livro. Então mudou um pouquinho aquele conceito. E trabalhando em editora também, eu vi muito o outro lado da publicação de livros também. E alguns modelos, né? Não falo isso para tudo, falo de alguns modelos específicos de publicação. Então foi um choque para mim perceber como que às vezes eu não tinha a compreensão, eu não entendia exatamente tudo que estava por trás da publicação de um livro. Então essa foi a primeira desromantização, né? E esse tópico que eu falei tem muito a ver com um terceiro, que é o livro como um produto e como fruto de um trabalho. E esse é um tópico que eu pretendo gravar algum vídeo. Eu não sei como exatamente eu faria isso, porque é uma discussão muito extensa, e tem dois lados dessa moeda, né? E a gente, principalmente nós como leitores, a gente não enxerga o livro como um produto, porque a gente sabe como que os livros transformam vidas, né? Como que os livros salvam vidas. E eu falo isso não só para pessoas que às vezes estão passando por situações difíceis e precisam de um escape, como também como fruto de conhecimento, né, de acesso à informação. Os livros, eles realmente é difícil você colocar um preço nisso, mas ao mesmo tempo, trabalhando numa editora, eu comecei a enxergar o livro também como um produto e o fruto de trabalho de alguém. Então, assim, eu fiz um vídeo muito importante que eu recebi um feedback muito bacana, tanto de leitores ou pessoas que têm interesse na área, tanto de profissionais do mercado editorial, que é sobre o preço de livros, né? A precificação dos livros. E eu questiono, o livro é caro? Então fica a recomendação, vai estar aqui nos cards para vocês assistirem, e eu também falo bastante sobre o trabalho com o livro nesse vídeo, e eu acho que dá para entender um pouquinho sobre essa questão do livro como um produto. Eu levanto essa questão lá também, mas é uma coisa que antes de trabalhar numa editora, antes de entrar no mercado editorial, eu não entendia, não tinha essa visão do livro como um produto. Para mim, o livro ele era uma coisa além. Ele não era a mesma coisa que uma cadeira, que um carro, enfim, sabe, alguma coisa nesse sentido. Mas, trabalhando numa editora, eu fui obrigada também a ter essa outra visão, né? A visão do livro como um produto que é vendido para sustentar pessoas, sustentar profissionais, sustentar uma empresa que é a editora. Então, por um lado, eu não vou fazer juízo de valor de falar se é bom ou se é ruim, mas a gente começa a ter uma outra visão também, não só como leitora, de um apego emocional com aquela coisa, livro, mas também de um respeito pelo trabalho de todo mundo que estava envolvido no processo. Então, aí a gente entra em outras questões também, como o acesso, né, as pessoas terem acesso ao livro, a pirataria, enfim, ao trabalho mesmo de autores independentes. Eu passei a olhar de outra forma para as pessoas que decidem não publicar em vias tradicionais, e para as pessoas que decidem publicar, e para os profissionais que estão envolvidos no processo. Enfim, mudei completamente a minha visão e ampliei o meu olhar. Acho que essa é a melhor forma de dizer. Então hoje, quando eu olho para um livro, eu sempre tô meio que dividida entre a leitora e a profissional do livro. E é uma coisa, de novo, sem juízo de valor, não que seja bom ou que seja ruim, só realmente eu tenho acesso a mais informação do que aquele livro representa a nível emocional, financeiro, intelectual e, enfim, político, né, social. Então foi uma coisa que, quando eu entrei numa editora, minha mente abriu completamente. Aí isso já puxa o quarto item, né, a quarta coisa que eu aprendi trabalhando numa editora, que é produzir um livro não é fácil. Assim, não é mesmo.
E eu não vou nem entrar no mérito de escrever um livro, né? Porque a gente já começa aí com o trabalho de concepção daquela ideia e de execução daquela ideia até você transformar algo que estava só na sua cabeça em uma história. Entrando no ponto de vista da produção de um produto, porque eu acho que as pessoas, elas acham que para o livro chegar, né, igual tá aqui, assim, físico, impresso, é muito fácil, né? É só você, o autor, escrever, né, super tranquilo, colocar isso no Word, fácil demais, e você imprimir o livro, e às vezes, sei lá, pega uma capa aí na internet e pronto, né? As pessoas, eu já conheci muita gente que acha que o trabalho de um livro é basicamente isso. Você, tendo isso, você produzir um livro. E não é assim que funciona. E tem um vídeo que eu gravei também, eu expliquei como funciona a produção editorial de um livro e vou deixar aqui nos cards. Inclusive, não sou só eu que contribuo, né, com informação, enfim, conhecimento nesse vídeo. Eu convidei profissionais de várias dessas etapas da produção para vocês também entenderem quantas mãos passam, né, por um livro. Porque escrever é um trabalho solitário, né? Os autores, escritores que estiverem me assistindo vão saber falar isso mais que ninguém. É um trabalho bem solitário, mas a produção de um livro não é. Mesmo que você produza de forma independente, né? Mesmo que pequenas editoras tenham menos profissionais, é um baita de um trabalho que demanda vários conhecimentos de áreas, às vezes, completamente diferentes. Então, recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque eu falo bastante e eu acho que dá para vocês entenderem bem melhor como que não é tranquilo você publicar um livro como a gente acha que é. No número 5 de coisas que eu aprendi trabalhando em uma editora, essa foi, eu acho que a que mais me chocou como leitora. Porque tem isso, eu sempre, acima de tudo, eu sou uma leitora. Então, toda a minha visão, toda a minha bagagem que eu trouxe até começar a trabalhar com livros é como uma leitora completamente apaixonada por livros, histórias. Então, vários dos baques que eu tive vieram por causa da minha formação como leitora, por causa da visão que eu tinha completamente unilateral da minha experiência com livros, com histórias, enfim. E uma que me chocou muito é sobre a relação entre as livrarias e as editoras. Eu não imaginava que existia, principalmente para grandes editoras, né, uma dependência tão grande do varejo. E foi uma coisa, ainda mais as relações, a forma como foram estabelecidas essas relações comerciais. E eu falo muito disso no vídeo que eu já indiquei pra vocês, né? Que de qualquer forma, tá aqui nos cards, mas vai estar na descrição também a playlist, que é sobre o preço dos livros, que é um dos pontos do porquê que ajuda a medir a precificação dos livros, principalmente livros nacionais, né? E eu não sabia, mas isso varia também, eu falo muito disso nesse vídeo, por isso que eu não vou me estender tanto aqui, mas só para jogar informação para vocês ficarem surpresos com a Laura, que tinha acabado de entrar no mercado editorial, que muitos dos acordos comerciais entre as livrarias e as editoras prevê que as livrarias tenham 50% de desconto nos livros. E aí, isso já, para mim como leitora, já foi um baque, quando eu percebi. E quando eu entrei no mercado editorial e eu comecei a ver que a partir daí toda a conta que a editora tinha que fazer como empresa dos lucros, né, para a sustentabilidade da empresa como um todo, tinha que ser feita com os outros 50%, a gente também é um choque, a gente muda muito a forma como a gente pensa sobre muita coisa na indústria do livro. Enfim, aí tem várias outras questões também com a Amazon, então a gente entra em questões de dependência de mercado, enfim, é um assunto muito extenso também, dá para fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês tiverem interesse, eu posso convidar algumas pessoas, tanto livreiros quanto outras pessoas do mercado editorial, para a gente, né, ter uma conversa a respeito disso. Deixa aqui nos comentários se você tiver interesse. Mas esse foi um tópico que eu não podia deixar de mencionar. O 6º item dessa lista que eu montei, com coisas que eu aprendi trabalhando numa editora, é que o mercado editorial, ele é um mercado bem fechado e ele é sim difícil de entrar. De novo, eu tô sendo super honesta nesse vídeo, porque é uma coisa que até quem trabalha dentro do mercado editorial sente muito essa dificuldade de migrar, né? E eu recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais de pessoas, eu sonho em trabalhar com livros, por onde começar, como entrar, e eu não tenho muito essa resposta, assim, eu gostaria muito de ter,
Porque o que acontece é, de novo, tudo que eu tô falando aqui no vídeo também, eu preciso deixar claro, é da minha experiência, tá? Do que eu aprendi, da minha vivência, do meu olhar, do que eu vivi no mercado editorial, no trabalho em editoras. Então eu também não posso falar que é uma regra, sabe? Que é assim pra todo mundo, mas eu só posso falar do que eu sei, e essa é a minha visão. Então, eu consegui entrar no trabalho, né, no mercado editorial relativamente fácil, porque eu consegui, foi meio que sem querer também. Eu tinha mandado mensagem eu descobri que tinha uma editora na minha cidade e eu não conhecia a editora, eu mandei mensagem se eu poderia conhecer a editora, porque eu não tinha experiência nenhuma no mercado editorial. Eu gostaria literalmente de ver como funciona uma editora, e a partir daí fui conversando com o editor, eles estavam precisando de alguém para a vaga de assistente editorial, e a partir daí mas foi sorte. Nesse ponto foi sorte. A partir dali, né, o que eu desenvolvi, as minhas competências, sim, foi mérito meu, mas foi sorte. E nem todo mundo tem essa sorte. E quando eu comecei a trabalhar no mercado editorial, eu fui vendo que é um mercado muito fechado, porque muitas das trocas que acontecem por meio de contatos também, né? Então você conhece uma pessoa que conhece outra pessoa, e aí abre a vaga em alguma editora, aí pergunta para fulano, você conhece alguém para preencher essa vaga? Conheço. E aí chama o fulano. Então é complicado, sabe? Não é sempre justo. Então eu também quero fazer um vídeo com dicas de talvez como, né, se mostrar, como furar essa bolha um pouquinho. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários também. Mas infelizmente eu não tenho uma resposta certa, e foi uma coisa que eu particularmente fiquei muito triste, porque o que eu vejo em outras áreas é que existem muitos processos seletivos para você entrar. Não quer dizer que, de novo, que as editoras não façam processos seletivos, elas fazem, mas não é por isso que deixa de ser um mercado fechado. E eu já conversei, eu achava que era uma impressão minha, só minha, mas eu conversei com outros profissionais que também falaram a mesma coisa, principalmente em cursos que a gente faz, né? Que essa é uma dica que também tem um vídeo, inclusive, bem lembrado, de cursos para fazer para quem quer trabalhar no mercado editorial, vai estar aqui nos cards também. Recomendo muito. Muito do que a gente faz nesses cursos é networking também, então que pode ajudar bastante a entrar no mercado editorial, mas enfim, não deixa de ser um mercado fechado, e é uma visão, como eu estava falando, não só minha, mas que eu fui conversando com outros profissionais e eles também têm essa visão. Enfim, a gente pode ir tentando mudar isso, mas essa foi uma das coisas mas eu acho que isso também é assunto para outro vídeo, para outro momento, mas não podia deixar de falar que essa foi uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhei em editora. O outro item dessa lista é: autores são pessoas com sonhos. E por que eu falo isso? Porque lembra que eu falei que toda a minha experiência, tudo que eu sabia com livros vinha da minha formação como leitora, da minha personalidade leitora? Pois é, quando eu comecei a trabalhar em editora, eu comecei a ter o contato, principalmente no editorial, né, com autores, eu percebi que não é sempre fácil lidar com autores, e esse é desculpa, autores e escritores que estiverem me assistindo, mas esse é um senso um pouquinho comum assim no mercado editorial, de que realmente trabalhar com autores não é fácil, porque não é só, aí vou contradizer o segundo item que eu falei, os livros não são só um produto, né? Eles são frutos de um sonho. E às vezes um autor vai passar anos da vida dele escrevendo aquele livro. E não é fácil você lidar com o sonho de uma pessoa, né? E eu trabalhei muito com relacionamento, né, com autores, e tentar fazer o meio de campo assim para acontecer a história deles, para acontecer aquele livro. E não é fácil. Então eu sempre era a pessoa que puxava muito pro lado do autor, que defendia muito, porque eu também me via como leitora ali, sentia essa empatia, né, com o autor. Então essa também foi uma coisa que eu aprendi e que mudou um pouquinho. Hoje eu simpatizo também muito mais também com autores independentes, eu tenho outra visão sobre essas pessoas que estão por trás daqueles livros. Enfim, foi uma coisa que eu aprendi. E aí me leva para um próximo item, que é, infelizmente, a Laura, já teve o sonho de escrever um livro. Quem sabe algum dia isso vai acontecer, mas trabalhando na editora eu percebi que aqui no Brasil, pelo menos,
é preciso escrever por amor, não por dinheiro. Porque a gente, como país, aí eu coloco também governos e, enfim, a gente não valoriza a importância do livro, né, para a formação das pessoas e também o livro como um produto. Aí eu vou incluir nós leitores, a gente não valoriza o livro como um produto. Então, não é fácil você ganhar dinheiro. E a gente vê também na pesquisa, né, Retratos da Leitura, que não é um país que lê tanto quanto outros países, né? Enfim, não vou entrar no mérito do porquê, porque também é outro vídeo, é outro assunto, e também não acho justo colocar culpa, né, nas pessoas por não lerem, sendo que não é por aí. Mas a realidade mesmo que a gente tenha uma população muito grande, não é fácil você emplacar um livro na lista de mais vendidos, e mesmo que você coloque um livro na lista de mais vendidos, não quer dizer que você vai receber muito por aquele livro, principalmente um autor, que esse ponto específico é mais voltado para autores e escritores, né? E, de novo, isso também eu menciono, eu explico o porquê, eu falo sobre como que os autores ganham dinheiro, quanto que eles ganham, né, com a publicação de um livro nos moldes tradicionais de uma editora tradicional, no vídeo, né, sobre preços de livros. Então, assista esse vídeo, sério. Acho que vocês vão aprender muito naquele vídeo. Eu reuni várias das coisas que eu fiquei impressionada por ter aprendido em um vídeo só. Então, quando você vê alguém que está publicando um livro de forma independente, ou um autor nacional, ou, enfim, valorize essas pessoas, valorize os autores nacionais, valorize as pessoas que estão tentando fazer o corre delas no mercado editorial, porque não é fácil, não é uma área que é muito bem remunerada, e não é uma área que dá para você ganhar tanto dinheiro quanto você gostaria. Então, valorizem os autores nacionais. O penúltimo item, que esse como leitora foi assustador, mas também abriu um leque de possibilidades de um jeito bem positivo, é que existem muitas histórias, muitos livros incríveis que não chegam às livrarias. E antes de trabalhar no mercado editorial, eu me guiava puramente por livraria. Então, o que eu ia no shopping, entrava na livraria, e quando a Amazon começou a atuar muito aqui, eu comecei a olhar mais na Amazon também, ou às vezes nos poucos influenciadores da época que falavam sobre livros que eu acompanhava. Era assim que eu ficava sabendo dos livros. E o que a gente não sabe é que é uma parcela muito pequena que chega à livraria. Não é fácil você colocar um livro na livraria, tanto de novo pelos acordos comerciais, não são todas as editoras que conseguem viabilizar para receber só determinada cota daquele livro, como também não são todas as editoras que conseguem bancar uma tiragem grande o suficiente para você fazer uma distribuição do livro. Então, tem várias histórias, principalmente de editoras pequenas, que você não vai achar ainda nas livrarias. Então, como achar esses livros? Pesquise as editoras independentes, pesquise as pequenas editoras, siga essas editoras, sigam os autores no Instagram, veja sites de financiamento coletivo, porque a grande parte daqueles livros não vai para a livraria, e são histórias incríveis também. Então, quando eu descobri isso, primeiro eu fiquei muito assustada e eu pensei, poxa, quantos livros eu deixei de conhecer ao longo da minha vida porque eu só me pautava pelas prateleiras das livrarias. Mas ao mesmo tempo, como leitora, eu fiquei muito empolgada com a possibilidade de conhecer vários outros livros e fazer meio que uma peneira mesmo, ali um garimpo. Então, sigam no Instagram, tem muita coisa legal por aí, e que se a gente ficasse pautando só nas livrarias tradicionais, essas grandes lojas, a gente nunca vai conseguir chegar. E por último, mas não menos importante, eu acho que é o mais importante, pelo menos pra mim, assim, a nível pessoal dessa lista, é que publicar livros é extremamente apaixonante. E como uma leitora, é difícil colocar um valor nisso. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada da primeira vez que eu fiz parte, né, da produção, da edição de um livro, e quando aquele livro chegou da gráfica e eu tirei o shrink, né, aquele plásticozinho, né, e quando eu peguei aquele livro quentinho da gráfica e passou um filme na minha cabeça de todo o processo, todo o trabalho que foi até chegar aquele livro impresso, foi uma emoção muito grande, porque, de novo, como leitora, você sentir que você fez parte de uma coisa que significou e significa tanto para você é impagável.
Então, é apaixonante, é viciante e eu fiquei assim, depois daquele primeiro livro, eu falei, nossa, eu quero muitos, eu quero vários e vários. E quando a gente vê o nome ali na ficha de créditos também, é outra coisa. Então, publicar livros, assim, é muito apaixonante, é uma experiência que... Acho que é por isso que eu decidi trabalhar com livros, né? Porque é uma das coisas que me move, que me dá propósito, e eu sei que muita gente vai se identificar com isso. E realmente, mesmo não sendo um mercado muito fácil, mesmo a gente, tanto os profissionais quanto o livro, quanto o setor, ser extremamente desvalorizado, ou pelo menos não valorizado da forma como deveria, é muito apaixonante. Cada dia eu tenho mais vontade de explorar o trabalho com livros e eu espero que com esse vídeo vocês tenham percebido um pouquinho que mesmo com as dificuldades, publicar livros é apaixonante, trabalhar com livros é apaixonante e recompensa muito a nível emocional, sentimental e até profissional mesmo. E eu espero que com esse vídeo vocês tenham aprendido mais sobre o trabalho em editora. Não ficou um vídeo pequeno, mas é porque não dava para resumir tanta coisa. E olha, eu resumi muito, então recomendo que vocês assistam os outros vídeos que eu falei. Tem uma playlist enorme, vai estar aqui na descrição. Tem todos os vídeos que eu falei que estão aí nos cards. E se vocês gostaram desse vídeo, eu posso até fazer uma parte 2, porque, enfim, é muita coisa para se falar e pouco se fala sobre muitas dessas coisas. Então, se vocês gostaram, por favor, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo se teve alguma coisa que te impressionou, alguma dúvida que ficou, algo que você queira ver aqui, quem sabe um próximo vídeo que eu posso falar mais especificamente, ou se vocês querem uma parte 2, enfim, tem muito pra gente conversar aqui nos comentários, então não deixa de deixar o seu comentário aqui, por favor. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!